Capítulo 15, versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tanto tempo, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, meu Deus, na tua palavra. Nós lidamos, meu Deus, com muitas coisas, Senhor, e contra algumas a gente até tem como, meu Deus, ó Pai, lutar e guerrear, mas tem coisas, Senhor, que nós, meu Deus, ó Pai, simplesmente dependemos do Senhor para nos livrar, Senhor. E a inveja é uma delas. Nós lutamos, Senhor, meu Deus, contra todos aqueles, meu Deus, que não querem o nosso bem, que querem matar, meu Deus, e apagar a glória do Senhor na nossa vida. A inveja, meu Deus, ó Pai querido, que o inferno tem, meu Deus, das nossas vidas brilhando. Meu Deus, ó Pai querido, todos os dias nos traz, meu Deus, ó Pai, esse pesar da luta, da agrura e da dor. Mas o Senhor, meu Deus, um dia virá, meu Deus, para nos trazer uma eternidade de glória. Nesse tempo, o Senhor enxugará dos olhos todas as nossas lágrimas e andaremos contigo por toda a eternidade. Deus abençoe esse momento de palavra, em nome de Jesus. Irmãos, o tema dessa mensagem é justamente uma coisa que não tem como a gente se defender. Porque que culpa alguém tem de ser invejado? Diga para mim. A inveja é algo terrível. Porque às vezes a pessoa não tem nada e mesmo assim as pessoas têm inveja dela, né? Tem outras expressões que são usadas como olho gordo, né? E tudo, mas assim, é terrível porque assim, você não precisa fazer nada. É só pelo fato de você existir. E a gente dando aula, eu estava dando aula sobre justamente os 7 pecados capitais, a aula que eu vou dar amanhã, lá no Rio Acima, se Deus permitir. E um dos pecados capitais é a inveja, que é justamente, a inveja não é o querer ter, a inveja é a tristeza pelo bem do outro. Quando a gente fala de inveja, a gente não está falando de querer ter, não, de inveja porque ele quer ter, não, inveja é a tristeza pelo bem do outro. Então se alguém diz, eu estou com saúde plena, pronto, já agrediu alguém. Se alguém diz, nossa, eu troquei de carro, pronto, já agrediu outra pessoa. E se alguém diz, nossa, meu filho passou na faculdade, pronto, já deixou a pessoa sem vontade de jantar. É verdade. Às vezes a pessoa, nossa, não, graças a Deus, Deus preparou ali e eu recebi a minha aposentadoria. Pronto, o outro já vai jejuar e fala assim, por que a minha não está saindo, Deus? Por que a minha não vem? O Senhor só olha para ele. O mundo está cheio dessas coisas. E essa parábola do filho pródigo mostra sim a história do filho pródigo, mas no final ela mostra a história do filho mais velho, que também é cheia, carregada de ensinamento. Ouça o que disse Jesus, que quando o filho pródigo voltou, o pai fez uma festa, e não está certo se alegrar? E não tem que fazer festa mesmo, Deus não deu uma grande vitória, o menino estava morto, e no meio da festa tinha alguém triste. Mas como que pode? Uma festa, música tocando, comida à vontade, a pessoa está de cara feia. Porque a festa é para ele, a festa não é para mim. Porque a música agora está sendo tocada para ele e não está sendo tocada para mim. Eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, muitas vezes, quando a gente conta uma vitória, ou quando a gente recebe uma bênção, tem muita gente que se alegra conosco, mas tem gente que passa mal. Tem gente que não dorme à noite, angustiado. Mas por quê? Porque a festa é para ele. A festa não é para mim. Você vai se assustar no que eu vou dizer, mas é verdade. Pessoas
que andam com você, pessoas que você conhece, ficam extremamente angustiadas. Por quê, pastor? Porque a festa é para ele. Você acredita que até no meio da família acontece isso? Infelizmente. Mas é uma pura realidade. Jesus contou a história do filho pródigo. Eu vou transitar por 3 histórias. Mas eu quero dizer uma coisa para você guardar no coração. Às vezes a gente tem que ter sabedoria para poder contar as coisas. Porque dependendo da maneira que você conta, alguns vão se alegrar. E graças a Deus se alegram, né? Mas tem uns que vão se entristecer muito. Às vezes alguém chega aqui e diz: pastor, graças a Deus comprei ali um celular novo. Aí a pessoa diz: eu ainda continuo com o meu velhinho, senhor, tá vendo? Você não olha. É verdade, amados, é verdade. Agride as pessoas. As pessoas são ofendidas, não é pelo que você está falando, mas é pelo que você tem, pelo que você é. Irmãos, o diabo é tão sujo, o diabo é tão miserável, que ele coloca no coração das pessoas essa ideia de querer ter o que é do alheio, mas não é só querer ter, é querer que você não tenha, que você não seja, que você seja pior do que ele. E uma coisa que às vezes me agride, eu peço muitas vezes para tirar do meu coração, é aquela que a pessoa fala que é inveja branca, né? Que eu só me sinto bem quando o outro está pior, né? Eu estou com a dor nos 2 dedinhos aqui do pé e encontro o irmão que está andando de muleta. Faz glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas por que você está dando glória a Deus? Porque encontrei alguém pior do que eu. Na verdade, isso não é bom. Porque apesar da gente às vezes sentir isso, não, mas olha, ele está pior. Não, mas o bom é que você estivesse bem e ele também. Amém? Amém? O que diz a Bíblia? Que nós temos que ter o irmão por excelência. E a alegria dele é melhor e maior para nós do que a nossa própria alegria. É isso que Paulo escreve na igreja. Então, o pastor Zé Reis estando bem, para mim é festa, irmãos, é uma alegria. Por quê? Porque meu irmão está bem, meu irmão está vindo para a igreja, meu irmão está dando glória a Deus, está cultuando. Essa alegria dele é melhor e maior que a minha alegria. Ouça isso. Nós não temos culpa disso. Mas às vezes a gente pode um pouco vigiar. E essa é uma lição de vida para as nossas vidas. Às vezes as pessoas não conseguem fazer festa com você. Não é porque você não seja bom, não é nada disso. É porque a festa não é para elas. Eu sei que é egoísmo e eu sei que é inveja. Eu sei que tudo isso é pecado e pode levar à condenação, porque o diabo trabalha muito nisso. Mas uma coisa eu posso te dizer, que Deus, o Senhor, vai nos dar sabedoria nessa noite. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A primeira coisa que a gente vai ver quando o homem ele entra na nova terra, quando ele sai do Éden, é que Caim e Abel nasceram. Adão teve 2 filhos e eles trouxeram um sacrifício perante o Senhor. Eles eram irmãos. Eles eram irmãos. E os 2 foram prestar sacrifício juntos. E Deus se alegrou com o sacrifício de Abel e não se alegrou com o sacrifício de Caim. Mas que culpa Abel tem de alegrar o coração de Deus? Você já imaginou isso? E o Caim, ele ficou triste, porque a inveja promove tristeza. O irmão diz: eu me formei na faculdade. Eu digo glória a Deus. Aleluia, louvado. Pastor, eu estou pregando a palavra. Eu digo glória a Deus. Prega, varão, aleluia. Pastor, vou pregar fora do país. Eu digo glória a Deus. Tira o passaporte, varão, aleluia. Mas é uma luta interna, porque às vezes o diabo fala: e você vai quando? Não é verdade? E o seu diploma quando vai chegar? Não é verdade, pastor Zé? A gente às vezes está na fila ali no hospital, o médico chama um e não chama a gente. O que é que a gente fala? Já passou minha vez. E a minha vez? Né? Está chamando ele, não está me chamando. Não é assim que a gente fala? Não é verdade? Mas pode ser que ele esteja precisando mais que você. Cirurgia, não estou esperando a minha cirurgia, mas todo mundo está indo, e a minha vez. Não é assim que a gente fala? A gente tem dificuldade de se alegrar com essas coisas, e Caim não conseguiu conviver com a alegria do irmão. Quando Abel saiu dando glória a Deus, aleluia, Deus aceitou meu sacrifício, e Caim só entristecia, ele amargurava, ele envenenava, porque é isso que a inveja faz, a inveja envenena. A gente tem que aprender a se alegrar com aqueles que se alegram. Diga glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. O irmão pregou, glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus. Ah, pastor, nunca tive a saúde tão boa. Eu digo, glória a Deus, Deus te abençoe, filho. Deixa Deus te usar. Pastor, eu nunca tive tão bem financeiramente. Eu digo, glória a Deus, decola, filho. Deixa Deus te abençoar. Mas assim, não importa. Para mim, ele estando feliz já é bênção. Eu não tenho que olhar para ele tentando pedir ou responder pela minha vida. Cada um tem de Deus aquilo que o Senhor prepara. E glória a Deus. Seja fiel e viva com aquilo que você tem. Você não veja Deus ou não viva a obra de Deus pelo olhar do próximo, mas viva pela sua própria vida. Não se espelhe em ninguém, se espelhe em Jesus Cristo. Amém? Ah, Deus, mas o filho dele tem, o filho dela tem e o meu filho não tem, mas o Senhor vai preparar a melhor coisa para a sua vida. Irmãos, o diabo mostra essas coisas. Eu não quero que você se alegre, não quero que você se entristeça com mais nada. Tudo que tem na sua vida foi Deus que preparou. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Como que a gente combate essas coisas? Sendo agradecido pelo aquilo que Deus preparou. Um está comendo bife, o outro está comendo ovo. Glória a Deus, aleluia. Na hora que abre a marmita é uma festa, né? Um tem salsicha, um tem carne moída, o outro tem ovo, o outro tem uma banana, aí o outro tem carne. Mas glória a Deus, aleluia. Todos vão se alimentar, e não tem ninguém que ficar olhando para a marmita do outro, não. Deus preparou, agradeça ao Senhor por aquilo que Ele preparou na sua vida. Escute isso. A tristeza vai acontecendo e a pessoa ela quer matar a outra. É verdade. Muitos trabalhos feitos, inclusive encruzilhadas, são justamente para derrubar pessoas. Porque a pessoa não aceita que aquela pessoa tem aquilo, tem uma família bonita, ou tem uma casa abençoada, ou tenha algo. E eles fazem isso e o diabo trabalha, essas pessoas trabalham para derrubar essa pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque Caim, ele matou Abel. O irmão matou o outro irmão. Mas por que matou, pastor? Porque o irmão recebeu a bênção de Deus. Você acredita nisso? Só do irmão ser abençoado, o outro quis matá-lo. Você acha que é diferente de mim, diferente de você? Tem ideia de quanta luta a gente passa na vida? Porque a gente pega a Bíblia e vem para a igreja? Porque na nossa casa não tem briga, não tem contenda? Porque você recebe seu salário é abençoado? Porque seus filhos são um exemplo aí, todo mundo vê que coisa bonita? Aleluia, Jesus. É por isso que o inimigo se levanta, irmãos. É porque ele um dia esteve na presença de Deus e caiu, e hoje você está na presença de Deus. Aleluia. Você ser abençoado, o inimigo odeia isso e muitas pessoas não conseguem conviver com essa ideia. A segunda história que eu quero contar é de José. José ele era um menino muito sonhador e muito bonito. E eu vou falar uma coisa. Sabe que hora que ele contava o sonho? Na mesa. Não, que sentava todo mundo na mesa, pastor Zé. Ele falava, vou contar uma história, tive um sonho. O meu feixe se levantou e 11 feixes se dobraram diante de mim. Eles irmãos pediam fome. Ninguém mais comia na mesa. De raiva, de ódio. A Bíblia diz que os irmãos começavam a perder a fome, eles não suportavam. Eles odiavam. E no outro dia José tinha outro sonho. E José disse, eu tive outro sonho. O sol, a lua, 11 estrelas se prostraram perante mim. Pronto. Agora todo mundo perdeu a fome na mesa. Por quê? Porque José disse que ele vai se exaltar. Mas quer dizer que até o pai e a mãe vão se prostrar perante você? E ele diz, é meu sonho. Até os seus sonhos incomodam. Fazem as pessoas perder a fome. As pessoas perder a vontade. Mas por que estão brigando com você? Porque Deus, o Senhor, está fazendo obra na minha vida. Isso não tem como a gente evitar, irmãos. A glória de Deus vai brilhar na nossa vida. A gente só precisa entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra o diabo que está na vida daquela pessoa. Às vezes o vizinho. É verdade, quem nunca teve problema com o vizinho, irmãos? Só Jesus na causa. Mas por quê, pastor? É Jesus que está na tua vida, Jesus está na tua casa e logo as pessoas elas começam esse alvoroço. Mas não é a pessoa, é o demônio, é o diabo que vem para matar, para roubar e para
Destruir, para tirar a paz que tem dentro da tua casa, para tirar. A nossa luta não é contra a pessoa, porque a inveja é uma obra maligna que o diabo coloca no coração das pessoas e elas sentem angústia. Irmãos, tem gente que chora de raiva, de ódio. É sério. E como os irmãos de José perdem a fome, não conseguem comer, mas por que você não dá? Porque eu estou amargurado, está amargurado. Por quê? Porque eu ouvi falar que Deus está abençoando aquele, que Deus está abençoando aquela. Irmãos, as pessoas não conseguem entender que tudo que vem e que Deus prepara para a nossa vida é bom, e como diz a Bíblia, é muito bom. Se Deus preparou para você, é bom e é bênção de Deus para a sua vida. Agradeça ao Senhor, e se o Senhor quiser, Ele vai colocar muito mais na sua vida. E se não quiser, apenas agradeça e viva com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus colocou na sua mão. Aprenda a ser feliz com a porção que Deus preparou para a sua vida. Paulo disse isso: cada um vive com a medida de fé que tem. Eu não vivo com a medida de fé dele, eu não vivo com a medida de fé dela. De repente o irmão conta aqui: pastor, eu fui curado de uma cadeira de roda. Eu vou dizer: Deus, mais de 20 anos que eu estou sentindo essa dor na coluna e ela não sai. Mas glória a Deus. Não é verdade? O Senhor fez uma maravilha na vida do irmão e eu me alegro com ele. E por causa dos seus sonhos, José foi vendido como escravo e teve uma perseguição tão grande, porque os irmãos tinham inveja dos sonhos dele. Mas era a obra de Deus na vida dele. A terceira história, a última que eu vou contar nessa noite, é a história de Davi. Natan falou para ele uma história que ele ficou bravo. Natan chegou na casa de Davi, Natan era um profeta, e disse: rei Davi, eu tenho uma história para te contar. Aconteceu no teu reino. E Davi ficou ouvindo. Um certo homem tinha muitas ovelhas, uma fazenda de ovelhas, e o vizinho dele só tinha uma. No dia de uma festa, com seus amigos, esse homem rico que tinha muitas ovelhas, ele não matou a ovelha dele, não. Ele matou a ovelha do vizinho que só tinha uma. E fez uma festa para ele e seus amigos. Davi se levantou da mesa e disse: morte para esse homem. Quero esse homem morto. E o profeta apontou o dedo na cara dele e disse: esse és tu, Davi. Tantas mulheres não havia em Israel para tu pegar a mulher de Urias. Davi não só quis a mulher, ele planejou a morte de Urias. Ele se arrependeu, Deus fez uma grande obra na vida dele. Mas é doído, amados, você pensar nisso. Porque assim, um abismo chama outro abismo. A inveja de Caim levou ele a matar o seu irmão. A inveja dos irmãos de José levaram a judiar tanto do menino, vendeu o menino como escravo. E a inveja de Davi, por causa do amor de Batseba, levou ele a matar Urias, ou promover para que Urias morresse. Por que eu digo isso? Porque essa é a nossa luta todos os dias. Eu não tenho culpa de Jesus ter feito a obra na minha vida, pelo contrário, eu sou agradecido ao Senhor. Mas eu sei que quando alguém me vê sorrindo, de certa forma a pessoa se sente ofendida, porque eu tenho alegria e ela não tem. Pastor, são todas? De maneira nenhuma. Tem muita gente que não deixa esse tipo de sentimento no coração. Mas não se iluda. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando ocasião para tragar alguém. E a gente tem que lutar contra essas coisas. Se alguém um dia te perseguir, se você perceber que alguém está te olhando estranho, se você sentir esse tipo de coisa, não fique bravo com essa pessoa. Mas é hora de orar, é hora de clamar e pedir ao Senhor. Por quê? Porque o diabo, esse que está agindo na vida dessa pessoa, ele vem com tudo. E se a pessoa der lugar, irmãos, é cada coisa que eu vejo. É cada coisa que a gente às vezes se assusta. De pessoas que agridem pessoas só porque ela é bela. Não, eu bati no rosto dela porque ela é bonita. Mas assim, o que essa pessoa fez? Não, ela é bonita. Que culpa a pessoa tem de ser bonita? Sabe? Às vezes a pessoa é trabalhadora, a pessoa vai lá e rouba o bem da pessoa, ou estraga o bem daquela pessoa, porque o carro dele é bonito. E que culpa a pessoa tem? A pessoa trabalhou para ter aquilo. Então, isso é o diabo que tem agido nesses dias que nós estamos vivendo. A gente tem vivido isso. A gente tem enfrentado essas coisas em número muito elevado. E graças a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, que hoje nós estamos aqui para ver com os olhos espirituais que não é a pessoa, é o demônio.
E a porta de entrada é a inveja. Infelizmente. Quero terminar essa mensagem dizendo que uma coisa que a gente pode trabalhar para que isso não aconteça nunca na nossa vida é a gratidão. Sabe? Seja grato ao Senhor. Amém? Agradeça pela vida do irmão, agradeça pela sua vida, agradeça pelo pão que Deus te deu hoje, pelo dia que Deus te deu, pelo corpo que você tem, pelo rosto que Deus te deu. Agradeça a Deus por tudo. Foi do jeito que Deus fez, não foi do jeito que você fez, foi do jeito que Deus quis. E nisso você pode se alegrar. Trabalhe em gratidão na sua vida, agradeça pelo pão. Se não é com manteiga, agradeça a mesma coisa. E se o outro está comendo pão com carne, não tem problema não. Deus vai preparar coisa maravilhosa para a sua vida. Apenas agradeça, seja agradecido. Olhe apenas para Deus e para a sua vida. Tudo que Deus fizer na sua vida, seja grato em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa história, o irmão não conseguiu entrar dentro da casa. E o pai disse para ele: entra, filho, se alegra comigo. Ele disse: não consigo, pai, não consigo me alegrar. Mas por que você não pode se alegrar? Porque ele está alegre, ele está feliz, o Senhor. Mas tudo que eu tenho é teu. Ou seja, tudo que é de Deus é para a nossa vida. Se Deus não preparou ainda, fique tranquilo, o melhor de Deus virá. Amém? Vamos fazer uma oração, amados, em nome de Jesus.